Olá, me chamo Lúcio Camilo, sou aluno do curso de mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da Universidade Estácio de Sá. Essa aula faz parte da disciplina Gestão Pública, do professor Marcos Brauer. A ideia é falar um pouquinho sobre os desafios envolvidos na utilização e implementação da LGPD na administração pública. A taxonomia de Bloom consiste em um modelo que possui uma estrutura de organização hierárquica, classificando os objetivos de aprendizado em níveis de complexidade e especificidade. Serve para definir os objetivos da aprendizagem e planejar aulas com base nessa identificação. O nível mais baixo da pirâmide inclui lembranças de conceitos, habilidade de repetir ou memorizar. Logo em seguida, temos o nível da compreensão. Representa o estado em que os estudantes podem explicar ideias ou conceitos. Existe também o nível de aplicação, onde os estudantes conseguem aplicar a informação em situações novas para a resolução de problemas. Analisar conexões entre ideias e diferenciar opiniões. Sintetizar, justificar uma posição ou decisão. E no topo da topologia de Bloom, nós temos a criação, que é, na verdade, a criação de trabalho original e a geração de novas ideias. Nessa aula, os estudantes vão ser capazes de criar, de atingir o nível máximo da topologia de Bloom. Bom, antes de iniciarmos efetivamente a discussão sobre LGPD, vamos relembrar um pouquinho das situações que ocorreram, principalmente em relação à motivação para a criação da LGPD. Quem nunca se deparou com aplicativos de lanterna que solicitam fotos e informações do usuário? Há um tempo atrás, o aplicativo que foi febre nacional, o Pokémon GO, ele coletava uma série de informações, inclusive permissão para enviar mensagens. Também no passado, o Google Plus vazou mais de 500 mil contas. Nomes, profissões, idades. Aplicativos de táxi já foram acusados de coletar informações sobre o percentual de bateria de seus usuários e com isso acabar cobrando mais caro para as corridas. Estes foram alguns dos exemplos em que a LGPD ela vai ser utilizada para definir alguns princípios e esses princípios nortearem a utilização da Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro dos principais princípios, nós temos que toda a informação ela precisa ter uma finalidade. Toda a finalidade dessa informação ela tem que ter um propósito. E com isso, essa informação ela tem que ser adequada, ela tem que ter uma adequação e uma necessidade para a utilização. Isso garante com que qualquer informação pessoal, sua ou de terceiros, ela tenha que ter um propósito para poder ser utilizada por alguma empresa ou alguma organização. Além destes princípios, existem também diversos outros: livre acesso, transparência, qualidade dos dados, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização. A prevenção e a segurança, por exemplo, a empresa precisa, a partir da lei, provar que tomou medidas preventivas para evitar vazamento de dados. O princípio da não discriminação e transparência, por exemplo, no caso de serviços bancários online, precisa ser explícito, precisa ser transparente como que o algoritmo está funcionando para saber se de alguma forma ele vai estar sendo discriminatório ou racista. E por último, a responsabilização, que é o accountability, que é a prestação de contas sobre o tratamento dos dados pessoais e sensíveis. A partir da criação da LGPD, a lei diz que o tratamento de dados só poderá ser realizado com o consentimento do titular. Isso faz com que, a partir de agora, caso alguma organização ou alguma empresa utilize um dado seu, precisa ter o seu consentimento formal. Esse consentimento ele vai ser manifestado através de um termo de aceite. Esse termo de aceite vai manifestar a sua vontade de permitir que seus dados sejam utilizados e também precisa garantir ali qual a finalidade. Autorizações genéricas elas serão nulas automaticamente, então precisa conter ali a finalidade determinada para a utilização dessas informações. Um estudo do Gartner, ele aborda de maneira pragmática como que vai ser feito esse tratamento das informações por terceiros. Ele define algumas questões. O acesso, por exemplo, a exportação de cópias dos dados coletados, selecionando o intervalo de tempo, o cancelamento, então precisa também permitir que a requisição de exclusão de dados pessoais, a explicação, caso alguém solicite esclarecimento de uma decisão, com base em algoritmos, por exemplo, por que eu estou recebendo esse anúncio? O que permitiu que esse algoritmo inteligente conseguisse me alcançasse através dessas informações? E também permitir a revisão das decisões automatizadas, não necessariamente por um componente humano na análise dessas decisões. Esses direitos são sempre direcionados ao controlador dos dados, ou juízo, ou ainda à autoridade nacional.
A LGPD ela determina também a figura do encarregado de dados, ou DPO, que é a pessoa responsável por reportar diretamente ao presidente ou conselho diretor, que vai responder pelas informações sempre que houver alguma questão relacionada à infração ou ainda controle e operacionalização da LGPD. No âmbito da gestão pública, alguns passos são necessários e para conduzir esse planejamento, que é o primeiro, a organização e a comunicação, onde vai ser necessário nomear o oficial de proteção de dados, o DPO, criar um aviso de publicidade no seu site e ainda criar uma política de privacidade. Primeiro, para você dizer que você está coletando informações e segundo, qual a política, em que situação, voltando ao princípio da finalidade e adequação, o porquê você está coletando aquelas informações. Inventariar todos os processos que envolvam dados pessoais, motivando cada uma dessas informações, garantir os direitos do titular, direito de retificação, direito de cancelamento, de notificação, rever o armazenamento de dados, a gestão do consentimento, que é praticamente desenvolver o processo para obter o consentimento de todos os envolvidos e ainda um repositório para armazenamento. Revisar requisitos de retenção de dados, revisar processos de backup, remover os dados pessoais existentes, atualizar critérios de contrato para garantir o cumprimento da LGPD e, por último, o plano de resposta. E para isso, a gente precisa responder algumas perguntas para saber se a nossa instituição está pronta para a LGPD. Todas as pessoas conhecem os princípios da lei? A instituição identifica quais dados são utilizados e qual o propósito? E a instituição possui um processo para dar suporte aos direitos do titular? Tudo isso precisa ser definido. Como complemento, eu sugiro aqui o vídeo Privacidade Hackeada, disponível na internet. Existe também aqui o Guia de Boas Práticas do Governo, também com uma série de informações. E para finalizar, eu coloco aqui umas referências relacionadas aos autores que já escreveram sobre esse tema, em que eu utilizei como referência para poder formatar essa aula. Espero que tenham gostado.